Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. 43 anos, hein? Que bênção. Lembro de bastante coisa assim do passado, as coisas começando, né? Nessa época eu estava em Vila Margarida, na igreja de Vila Margarida, e a gente, à noite, depois dos cultos, a gente se ligava e conversava. Aconteceu isso e aquilo, né? Trocava figurinha. E é bom recordar, ver essas fotos aí, pessoas que a gente conheceu, conviveu, alguns com o Senhor. Daqui a 43 anos, já pensou? A molecadinha que cantou aqui, que talvez dizia assim, olha aquele ali, aquele velhinho lá, é o pastor Marcos, era o pastor Marcos, lembra dele? Né? É assim que as coisas acontecem, mas é divertido isso de ver, tá bom? Agradeço aí o meu segurança, secretário, Uber, Ricardo, que me trouxe aqui, e porque hoje eu só vou se me levam. É assim, porque todo lugar alguém tem que me levar, porque eu não posso mais dirigir, né? E é assim. Aí eu falei, assumi o compromisso de vir aqui, tive que caçar alguém. Pus lá no grupo da igreja, alguém está disponível para me levar no domingo, logo apareceu o Ricardo, e depois dele apareceram mais dois. Um falou assim hoje, que horas eu passo para ele pegar? Falei, você não combinou, já acertei com outra, né? Mas que bom, que é assim. Deus continue abençoando a igreja. Olha, eu trouxe aqui a Bíblia, bem grande, para vocês saberem que eu tenho Bíblia, tá bom? Mas eu não vou usar essa aqui, porque os textos que eu preciso já pus aqui, para me facilitar, porque eu não enxergo muito bem, né? Então eu tenho que trabalhar assim. Foi um presente de um casal lá na igreja. Eles estavam chegando na igreja, vindo de outro ministério, de outra igreja, e a gente na conversa falou assim, estou com dificuldade de ler, não consigo mais ler a minha Bíblia, não enxergo mais. Aí no domingo seguinte, logo eu disse, isso foi obra dela, porque o homem não tem essa mente, né? É ele que me entregou, eu falei, mas tenho certeza que foi ela que pensou, né? E dito e fato, foi o Marquinho e a Luciana, né? Me trouxeram uma bem grande, nessa aqui eu enxergo. Mas eu já pus o texto que eu preciso aqui, só trouxe assim para dizer, vocês saberem que eu tenho. Eu não sou o pastor que não tem Bíblia, eu tenho. Ok, irmãos, vamos ler em João, no Evangelho de João. Vou ler de 35 a 51. Eu vou falar além desse texto, antes dele também. Mas eu vou ler, senão fica muita leitura, e eu sei que a gente tende a não prestar atenção quando o texto é muito longo. Ao menos eu não presto. Quando a pessoa começa a ler muito, eu disperso. Acho que deve ter alguém assim como eu aí, não tem? Tem alguns, né? Mas por isso eu vou ler só de 35 a 51. Então, João 1, 35 a 51. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos com ele. Vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiram, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer, mestre, onde moras? E ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª.
era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviam aquilo de João e o haviam seguido. Esse achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, que Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aí, então, coisas maiores verás. E esse é o título da mensagem, coisas maiores. Coisas maiores na vida de Natanael e dos demais discípulos. Por ordem de Deus, João Batista pregava chamando os pecadores, o povo, ao arrependimento e recomendando a feitura de boas obras. Chamava ao arrependimento, recomendava que fizessem boas obras. A ele, a João Batista, Deus havia orientado: aquele a quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza no Espírito Santo. Enquanto exercia seu ministério de pregação, de batismo, chamado ao arrependimento, João Batista recebeu sacerdotes, levitas, pessoas que desejavam saber quem era ele, quem era aquele que estava pregando, chamando ao arrependimento. E João respondeu francamente a todos os que o inquiriam, dizendo que ele não era o Cristo, que ele também não era Elias, nem o profeta, e que ele batizava com água, mas que viria o que batizaria no Espírito Santo. E, desta feita, Jesus vinha se aproximando dele, e quando Jesus se aproxima, João aponta para ele e diz, João com seus discípulos, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certamente, essa afirmação feita por João a respeito de Jesus chamou a atenção dos seus discípulos. E quando Jesus se apresenta para ser batizado, João Batista tenta dissuadi-lo. Não, eu é que careço ser batizado por ti, tu é que vens a mim, tal, coisa e tal. Não queria ceder, não queria ele batizar a Jesus. E Jesus dialogou com ele, disse que era importante que se cumprisse toda a justiça de Deus. E assim João aqueceu e concordou então em batizar Jesus. Diz lá no texto, quando João mergulhou Jesus nas águas do Jordão, quando emerge, desce sobre Jesus, o Espírito Santo, na forma
de uma pomba, como se fosse uma pomba, e a voz de Deus ecoou nos céus. Lembra? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Então os discípulos de João ficaram muito curiosos para saber a respeito de Jesus. E quando agora Jesus está se aproximando, e João está com 2 dos seus discípulos, André era um, diz o texto, o outro não sabemos exatamente quem era, exatamente não sabemos, né? Vendo Jesus passar, João diz: esse é o Cordeiro de Deus. E então eles se sentem incentivados e vão seguindo Jesus pelo caminho. E Jesus então lhes pergunta: o que vocês querem? O que vocês desejam? Por que estão me seguindo? E eles respondem: mestre, onde é que te hospedas? Onde é que tu moras? Onde é que tu te abrigas? E convidados então por Jesus, eles vão até o local onde Jesus morava, ou estava morando. E André, diz o texto, né, que eles passaram todo o dia com Jesus. Então, quando saem, André se encontra com seu irmão, que era Pedro, né? Com seu irmão Pedro, todo mundo de Betsaida, hein? Então André se encontra com Pedro e fala para Pedro o quê? Achamos o Messias. E conduziu Pedro até Jesus. Está vendo o trabalho do discípulo do Senhor? Quem conhece Jesus, encaminha os seus até Jesus. Olha o que o André fez. Encaminhou Pedro até Jesus. E Jesus, olhando firmemente para Pedro, lhe diz: não vais mais te chamar Simão, mas Cefas, ou Pedro. E daí para frente a gente começa a usar o termo, a palavra, o nome Pedro. Portanto, partiram para Galiléia. No dia seguinte, Jesus encontrou Filipe e o chamou, disse para Filipe: segue-me. E Filipe, então, que já estava seguindo Jesus, encontrou Natanael, ou Bartimeu, tá? Natanael e Bartimeu é a mesma pessoa, tá? Encontrou Natanael e conduziu Natanael a Jesus. Olha aí, de novo, o discípulo conduzindo outro a Jesus. Você viu, você é discípulo de Jesus? Conduza outros a Jesus. Essa é a nossa missão aqui na terra. E a resposta de Filipe foi pronta. Assim, quando no diálogo aí que eles travam, vem, achamos o Messias, coisa e tal, e ele vem, Jesus de Nazaré e tal, eles dizem assim, olha o preconceito: pode vir alguma coisa de Nazaré? Alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver. Pode vir alguma coisa da Vila Jockey? De São Vicente? Pode vir? Vem ver. É isso. Preconceito, né? E nosso ex-pastor lá nosso missionário lá em Rancharia, né? Ele era ali do Catarina, né? Aí Deus estava abençoando, ele ficava às vezes muito comovido, né? Ele às vezes até chorava. Eu lembro dessas coisas, de dizer assim: meu Deus, um catarrento do Catarina, Deus pode usar um catarrento. Pois é, pode usar. Deus usa quem quiser. Nazaré, Vila Jockey, São Vicente, né? É só a gente estar disponível, Ele pode nos usar. E quando eles se aproximam de Jesus, Jesus diz a respeito de Natanael ou Bartolomeu: esse é um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou fingimento, ou algumas outras versões, engano. E ele responde: de onde me conhece? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Não sei a que Jesus estava fazendo referência, né?
algum momento em que Natanael estivesse sentado debaixo da árvore, curtindo a sombra, orando, meditando nas Escrituras, sei lá. A Bíblia não explicita isso, mas a resposta de Natanael mostra que Jesus acertou na mosca. Ele diz assim, Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Crês porque te disse que te vi debaixo da figueira, pois verás coisas maiores do que essa. E dirigindo-se a todos, disse: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo. Já fiz como a minha patroa, ela parênteses, a patroa, né? Eu fiz subindo e descendo, né? Ela lá em casa, às vezes no tempo da molecada, às vezes o clima esquentava na hora da refeição, aquela discussão, e ela dava uma bronca e dizia assim: a comida sobe e desce. Até hoje a gente zoa ela, né? A comida sobe e desce, né? Eu ia fazer a mesma coisa, subindo e descendo, tá vendo? Descendo sobre o Filho do Homem. Aquele encontro transformou a vida daqueles homens. Se tornaram discípulos, ex-discípulos de João, se tornaram discípulos de Jesus. E eles viram realmente o céu aberto, viram as obras maravilhosas que o Senhor proporcionou. Natanael ou Bartolomeu, seus amigos, os discípulos, viram coisas maiores. Poucos dias depois, eles assistiram à transformação da água em vinho. Em Caná da Galileia, assistiram à multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentaram uma multidão. Assistiram o encontro de Jesus com a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó. Viram Jesus andando sobre o mar. Assistiram à morte de Jesus, mas viram também Jesus ressurreto, ascendendo aos céus. Viram coisas grandiosas. A ressurreição de Lázaro também, não é? Viram coisas maiores. Aqueles que têm um encontro com Jesus não permanecem mais o mesmo. Se você de verdade teve o seu encontro com Jesus, a sua vida mudou, foi transformada. Agora há pouco a gente falava ali, o Ricardinho, né, que me trouxe, eu dizia assim, 12 anos, né? Ele falava, por aí ou mais, né? Que ele conheceu Jesus. E eu lembro quando ele chegou na igreja, não vou contar a história, tá? Isso é ele que conte, se quiser, né? Como é que foi, tudo lá, né? Sua vida mudou? Pois é, a vida da gente muda quando a gente conhece Jesus. E eu sempre penso, onde estaria eu se não fosse Jesus na minha vida? O que eu estaria fazendo? Onde estaria, se é que estaria, né? Onde estaria você se não fosse Jesus? Graças a Deus, quando Jesus nos encontra, quando nós caminhamos ao seu encontro, aquele que tem o seu encontro com Jesus não permanece mais o mesmo, tem a sua vida transformada, é conduzido por Jesus e deixa a sua vida comum, sua vida medíocre, e passa a ver coisas maiores. Você já não tem visto coisas maiores desde que conheceu Jesus? Talvez alguma cura você já viu, não é? Porque Jesus continua fazendo. Mas a maior transformação é a nossa vida, o nosso caráter. Você já teve o seu encontro com Jesus? Você já teve a sua vida realmente transformada por Ele? Então, você é convidado a manter uma vida de relacionamento próximo com Ele, para conhecê-lo mais e mais de perto. Você quer ver coisas maiores? Jesus tem essas coisas maiores para você. Permaneça em Cristo, aprofunde-se
no relacionamento com Deus, e você vai ver coisas maiores. Não sei que coisas serão, mas certamente serão boas coisas e coisas maiores. Pastor Marcos é fã aí, é o velhinho propaganda. Antigamente tinha as garotas propaganda, ele é o velhinho propaganda do avivamento, né? Avivamento, avivamento, né? Ele já está assim, avivamento, avivamento, mas isso vem desde cedo, né? Mas é assim mesmo, avivamento, coisas maiores, onde vir. Nós esperamos por esse avivamento, reavivamento, sei lá que nome vamos dar, mas nós esperamos coisas maiores da parte de Deus para nós, para as nossas vidas. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, renda-se a Ele e conheça mais e mais do Senhor, conheça mais e melhor do nosso Senhor. Coisas maiores na vida da igreja de hoje. Creio que Deus quer nos dar a experiência de ver coisas maiores acontecendo na igreja, na cidade, na nação nos dias de hoje. Para isso, é necessário que, como povo do Senhor, nós nos dediquemos à oração responsável, né? E à anunciação do Evangelho de Deus, do Reino. Nós temos sonhado, talvez alguns aqui também, com a conquista da cidade para Jesus. O que nós queremos dizer com isso? Muitas pessoas na cidade se rendendo aos pés de Jesus, se entregando a Ele. Creio que orar e trabalhar por isso é colocar nosso coração alinhado ao coração de Deus, porque eu creio que Deus quer salvar muita gente nesta cidade, muitos e muitos. E Ele conta com o nosso trabalho, com a nossa oração, com a nossa dedicação, com a nossa proclamação, para que isso aconteça. Deus deseja ver milhares de pessoas se rendendo a Jesus. Então, ore e trabalhe por coisas maiores. A sua visão será o seu limite. Você tem visão das coisas de Deus? Tem visão dessas coisas maiores que deve buscar no Senhor? Se você tem, esse é o seu limite. Sonha com muita gente? Então, vá em busca de muita gente. Coisas maiores devem ser o alvo dos discípulos que têm a visão da grande colheita de vidas para Deus em nossa geração. Vi aqui que vocês têm células, lá nós temos também, já tivemos muito, mas depois da pandemia nós estamos recomeçando tudo. Eu não sei que hora que acaba esse recomeço, né? Eu queria mais avanço, mas ainda estamos no recomeço. Então, um anfitrião que abre as portas da sua casa para uma célula, não apenas está recebendo gente que semanalmente vem incomodar o seu sossego. Porque, vamos dizer assim, vamos ser francos, incomoda, não incomoda você que tem célula na sua casa? Toda semana tem aquele monte de gente lá, e você tem que fazer uma arrumação, você tem que se preparar para receber. Então dá trabalho, incomoda de certa forma, mas se você crê em coisas maiores, você não vai pensar no seu incômodo, no seu dessossego, mas você vai entender que está dando oportunidade para que homens, mulheres, crianças venham conhecer o amor de Deus. Eu falo por experiência própria. Quando a gente começou a CBP, vocês sabiam, a CBP é filha da Jockey, da igreja do Jockey. Sabiam disso? Filha adotiva, né? Porque a gente falou assim, pega a gente rompe relações, não foi, Marcos? Não, brincadeira. Ele se ofereceu. Ele falou, estamos precisando de uma mãe mesmo. E a gente começou a CBP lá em casa. E eu vi aqui as rememorações, olha eu lá. Caramba. E 3, quando cheguei falei para o Ricardo assim, caramba, 3? Não posso fazer besteira, né?
que serão 3 vezes. Mas deixa para lá. Mas eu via que quando passava as lembranças, sabia que na capela, quando foram inaugurar a capela, talvez muitos não saibam, vou falar só por curiosidade, 2. A igreja aqui já não tinha mais dinheiro para colocar o piso. Quem deu o piso foi a congregação, que, vamos dar de oferta, foi aquela alegria, né? E a oferta da CBP, que era a congregação do Jockey, comprou o piso que aqui a gente tinha, o anterior, né? Porque depois puseram mais bonito, primeiro piso da capela, legal, né? E outra coisa, quando a gente estava construindo o nosso salão, o atual que a gente tem lá hoje, chegou um momento que gastava, sabe que construção gasta, vocês têm essa experiência aqui, vai muito mais além do que a gente esperava, né? E quando a gente chegou um momento, acabou o dinheiro, falei, agora tem que parar, né? O pastor Marcos soube disso e falou assim, não para não, vocês estavam em campanha de construção permanente, guardando, né? Eu falei assim, a gente vai emprestar, e se eu não estou enganado, a igreja do Jockey nos emprestou 10 mil, sei lá, era reais já, para que a gente não parasse e continuasse. Logo, graças a Deus, a gente pôde pagar, né, devolver. Mas que coisa legal isso, né, a cooperação que existe, mas tá bom. Então, eu estava falando do anfitrião que abre as suas portas. A gente teve lá na minha casa, quando começou a CBP, essa experiência, né? Todo dia chegava o pessoal e eu tinha que arrastar os móveis da sala, puxava o sofá, guardava lá no meu escritório, dava um maior trabalho. 2 horas da tarde, que o nosso culto acho que era 5 horas, eu começava a puxar, né? Aí quando o pessoal ia embora, eu tinha que limpar a casa, né? E trazer de volta, arrumar. E quando o pessoal não ia embora, né? Ficava e não ajudava também. Era terrível, né? Tinha dia que o pessoal vai embora, eu vou levantar às 5h30, meia-noite, o pessoal lá e cantava, e conversava, e era bom, tá, pessoal, não estou reclamando não, mas dava a gente ficava preocupado, né? E aí, amanhã, como é que a coisa fica? Mas era para falar que o anfitrião, a dona da casa, tem trabalho, então há um incômodo, né? Lógico, há um incômodo, mas se você crê em coisas maiores, não vai ver como incômodo, vai ver como investimento nas coisas do reino, vai fazer as coisas com alegria, com simpatia, vai fazer para agradar o Senhor. É assim que acontece quando a gente crê em coisas maiores. Um líder de célula que crê em coisas maiores, não vê apenas a sua célula como uma coisa chata. Toda semana esse negócio aqui, esse pessoal vem para cá, e eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Mas enxerga nela uma oportunidade de alcançar pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu por amor. Mais ainda, ele não apenas enxerga uma célula, mas começa a sonhar e ver a multiplicação das células, vê até uma rede de células sendo criada, nascendo poderosa, milhares de pessoas salvas, milagres sobrenaturais acontecendo como consequência daquele investimento. Eu penso lá, eu não imaginava, né, como é que as coisas iriam acontecer, eu não tinha ideia, só queria fazer o que Deus quisesse, né? E quantas pessoas já foram ganhas lá, através do ministério da nossa igreja local. Não sonhava, não posso imaginar, mas Deus tem feito, tem honrado o investimento. A gente tinha uma cortina, a Mari gostava muito desse negócio, cortina, tapete, coisas das meninas, né? Elas gostam dessas coisas. Eu já gosto de coisa mais prática assim, mas ficava tão bonito. E a gente estava inaugurando uma cortina novinha, bonita lá. Aí, num dia da reunião, chegou um moleque,
se pendurou na cortina, destruiu a nossa cortina novinha, né? E ao longo da vida eu falei disso, ele falou assim, eu não lembro disso, ele falava disso, já rapaz, né? Não lembro disso, mas eu que tive prejuízo, eu lembro, viu? Né? Pois é, isso até acontece, coisas do tipo, mas o mais importante são pessoas se rendendo a Jesus. Coisas maiores acontecem quando os servos do Senhor não se acomodam, mas desejam ter mais influência, ampliar fronteiras, ir além, saiam da zona de conforto. É tão bom estar aqui sentadinho, escutando, cantando, não é? Mas a vida nossa cristã é mais do que estar presente num culto. Ela continua na segunda-feira, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, seja onde for, você tem que continuar representando Jesus, dando testemunho. Aqui é fácil, às vezes lá é difícil, mas vale a pena. Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas maiores Deus tem para você, para esta igreja. Você quer ver coisas maiores? Eu quero. E eu peço assim, Senhor, deixa eu ver o avivamento. Eu sei, a gente já começou a pedir avivamento, a gente era novinho, né? Nossos 20 anos, 18, 17, sei lá, né? Tão novinhos, a gente já começou a pedir avivamento. A gente já viu algum prenúncio dele nos nossos tempos. Mas Senhor, agora já estou velhinho, deixa eu ver alguma coisa. Fogo caído, fogo de Deus caindo, né? E mudando, virando a vida das pessoas para melhor, transformando. Eu quero ver, sabe, em profusão, o derramar do Senhor na vida das pessoas, da cidade e da nação. Eu peço a Deus, dá uma chance, Senhor. Não leva eu antes, não. Esses dias, vou contar um caos aqui. Eu sou sonhador também, viu, Marcelo? Claro, nem todo sonho é de Deus, tá? É sonho, tá? Então, vocês lembram do pastor Reinaldo? Nosso pastor lá na CBP, que partiu para o Senhor? Pois é. Então, eu sonhei com o Reinaldo. E ele veio assim, lembra dele, assim, o cabelinho dele, baixinho, né? Miudinho e tal. Então, mas ele veio com cabelo de playboy, assim, cabelo, sabe? Liso, assim, cabelão. Ele falou, que é isso? Né? Aí eu olhei e falei assim, o que tu está fazendo aqui? Tu morreu, cara. Ele falou assim, eu vim te buscar. Aí eu falei, não vou não. Eu não vou não. Eu vou esperar, eu só vou depois dos 20 anos do Jorginho, meu neto, último neto. Ele acabou de fazer 1 ano. Eu só vou depois que ele fizer 20 anos. Eu espero que Deus dê essa chance, né? Porque eu quero ver esse avivamento. Pode continuar orando, Marcos. Pede avivamento. Tu e o Josué, né? Às vezes eu lembro também, nem sempre. Eles lembram mais que eu. Eu quero ver coisas maiores, eu quero. A Ondina também. Coisas maiores de Deus são para os discípulos compromissados com Ele, que querem ver a mensagem de amor sendo proclamada em todos os cantos e para todas as pessoas. Coisas maiores são para aqueles que amam o Senhor de todo o coração. Deus promete realizar coisas maiores, tão grandes, que os nossos ouvidos nunca ouviram, os nossos olhos jamais viram, e nem mesmo podemos imaginar. A vontade de Deus é que você experimente, que você viva e você realize coisas extraordinárias para a glória do Senhor. Coisas maiores são para aqueles que permanecem firmes na videira. A condição para ver e viver coisas maiores é permanecer em Jesus e as suas palavras permanecerem no seu coração de discípulo.
O Marcos mostrou aqui o pastor Haroldo Silva, né? Quando ele faleceu, eu conheci o Haroldo também, ele foi meu professor na faculdade, né, de inglês, né? E um cara realmente de Deus. E quando ele faleceu, eu lembro de ter colocado um texto assim, que dizia assim, que se tivesse alguém que eu gostaria de imitar nessa terra, seria o Haroldo. Puxa, Senhor, eu queria ter esse jeito dele, sabe, ter sido como ele. O irmão dele também foi meu professor, já na teológica em São Paulo, né, e me deu aula de Efésios, e cartas aos Efésios, e muito legal, influenciou também grandemente. Ele nem sabe disso, tá? Não soube, né? Porque ele já morreu também, não tem mais jeito de contar para ele, né? A Vila influenciou muito na Vila. A Vila foi precursora, né, de cantar cântico. A gente cantou cânticos aqui. Antigamente nenhuma igreja cantava cântico, né? Era só hino. Gosto de hino também, né? Não todos, mas muitos eu gosto. Assim como os cânticos também, nem todos. Alguns, façam-me o favor, mas alguns são bons. E hinos, a mesma coisa. E na Vila a gente cantava cânticos, né? E tinha célula já, discipulado, tudo novidade. Infelizmente, o pastor que nos sucedeu lá, quando eu deixei a Vila, acabou com tudo, dizendo, tudo isso aí é pentecostalismo. Antes fosse, né? Se fosse, as igrejas pentecostais estariam bem. Também não estão, não. Mas influenciou bastante o Ari também. E o meu espelho seria o Haroldo. Homens de Deus, tiveram visão. O Ari foi fundador da igreja do Morumbi, que começou, mas tiveram visão, viram coisas grandes, maiores, porque se renderam e serviram o Senhor de coração e peito aberto. Porque coisas maiores são para aqueles que permanecem firmes no Senhor. Deus é poderoso para realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não é o que diz a palavra dele? Nós podemos também realizar coisas maiores, porque tudo que é de nosso Pai Celestial é nosso, e o Senhor está conosco. E o Espírito de Deus habita na nossa vida. Você pode fazer coisas maiores. Não sei quais são essas coisas maiores. Talvez alguém fique pensando, quem sabe fazer algum milagre? Necessariamente não, porque o maior milagre é a transformação de uma vida. Alguém conhecer Jesus. Essa é a coisa maior. Então, haja para que tal aconteça. Como igreja, temos o sonho de alcançar o bairro, a cidade, para Jesus. Para isso, aqui também, lá na CBP também, nós atuamos em células. E nós queremos multiplicá-la. Eu espero que esse sonho esteja no seu coração. Está esse sonho no seu coração? Multiplicar as células. Porque a gente se acomoda com elas também, não é? É tão gostosinha a comunhão que temos lá, na casa do irmão ou da irmã. E a gente não quer, puxa, agora que a gente, sei lá quantas pessoas tem na sua célula, que a gente tem, sei lá, 20 pessoas aqui, nós vamos multiplicar, dividir, né? 10 para cada lado, que coisa chata recomeçar. Mas é para poder alcançar mais. Então não descanse no que você tem, avance. Lança um desafio. Eu não combinei nada com ele, ele não me encomendou nada, tá? Depois, de repente, ele vem até reclamar. Você falou aquilo, agora vão pegar no meu pé. Não, ele não falou nada, mas eu quero desafiar você. Eu vi seis aqui, células, mais 2 online, é isso? Eu desafio vocês que estão nessas células a trabalharem para dobrarem isso. Cada uma se multiplicar numa outra. Não faz mal que vai começar de novo, é penoso, mas é o trabalho do Senhor. Saia da zona de conforto, lute para avançar. Então você crê que é possível multiplicar, ampliar a sua rede de células? Isso faz parte das coisas maiores? Você acha que ganhar pessoas para Jesus é importante?
batizá-las também. Não sei qual é a média daqui, mas vamos supor 20 pessoas por ano, 30, 40, 50, 100, são coisas maiores. Então, lute por isso, trabalhe por isso. Você entende que construir o salão de cima faz parte das coisas maiores? Então, lute por isso também, para que tal aconteça. Você enxerga o sustento de missionários como coisas maiores? Então continue investindo. Você gostaria de mergulhar nessas coisas maiores? Talvez você precise, para mergulhar nessas coisas maiores, repensar algumas coisas na sua vida, na vida da igreja. E agora eu trago o exemplo da CBP, não daqui, porque eu não conheço exatamente a sua realidade, mas lá eu conheço bem. Essa mensagem que eu estou pregando aqui, eu já preguei lá há uns 7 anos, faz 7 anos, e não exatamente igual, mas esse assunto. E eu fiz um desafio lá, que todo mundo queria coisas maiores, né? Queria. E aí eu fiz um desafio. Como nós podemos alcançar coisas maiores? É preciso, se queremos, aprender a dizimar. Nosso índice de contribuintes naquela ocasião era muito baixo, baixíssimo. Creio que a gente não alcançava 30% dos membros da igreja como dizimistas. E a gente fez um desafio na época, ou caminhamos com Deus, sendo fiéis em todas as áreas, inclusive na financeira, ou a gente entrega tudo para o diabo mesmo, porque se a gente não quer o compromisso com Deus, nós estamos fazendo o serviço do outro. Então, eu fiz esse desafio. Como vocês querem coisas maiores? Como podemos almejar coisas maiores se a nossa contribuição é 1/3 do que poderia ser? E não digo que por conta da mensagem, mas graças a Deus, Deus atuou e a gente melhorou bem e pôde investir muito em missões. E a gente hoje tem 2 frentes missionárias no sertão, lá em Rancharia, em Timorante, 2 frentes missionárias, o pastor trabalhando lá, o Jadson e a Noemi estão no momento lá, dando supervisão no trabalho, fazendo a supervisão do trabalho. Então a gente avançou, e outras coisas mais, graças a Deus, que Deus tocou o coração dos irmãos, e os irmãos se dispuseram, e a gente pôde avançar em muito mais em outras áreas. Não sei o caso aqui, mas reflita se você está dando o seu melhor para o Senhor, nessa área inclusive, e nas demais também. Pense, você tem sido omisso? Reflita. Você que é líder de célula, que tem sido negligente, não ora ou não cuida, pense nisso. Você, líder, integrante de ministério, qualquer que seja ele, pense nisso também, na sua dedicação, na sua entrega. Não é justo que o diabo nos impeça de chegar às coisas maiores de Deus. Se queremos, temos que agir conforme o pensamento de Deus. Não precisa ficar com raiva de mim. Em vez de ficar com raiva de mim, vai orar. Vai pedir direção a Deus. E se Ele mandar brigar comigo, aí você briga. Mas só depois que você tiver, né, de coração limpinho. É possível viver coisas maiores porque Jesus Cristo é o mesmo. Não mudou. Né, a gente gostava, né, do nosso tempo lá de dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E é verdade, tá? É Bíblia. Está lá em Hebreus. Nosso Senhor não mudou, não tem filhos prediletos. Ele deseja realizar em nós e através de nós
coisas maiores. Para realizar grandes coisas para Deus, coisas maiores para Deus, é preciso crer na Bíblia de maneira total. Crer não é um mero acreditar. Crer é também obedecer. Você obedece à palavra de Deus? Como discípulos de Jesus, somos por Ele capacitados. Você crê em milagres? Você crê em coisas maiores? Fique sabendo, Deus pode fazer maravilhas. A Bíblia diz, porque para Deus, nada, o que mesmo? Nada é impossível. Alguma coisa para Deus difícil? Nada é impossível para Deus. Alguns exemplos de coisas impossíveis que Deus fez. O profeta Isaías orou, e a sombra do relógio do sol, e fez a sombra do relógio do sol retroceder 10 graus, só para mostrar ao rei Ezequias que ele estava curado. Impossível? Mas Deus fez. Elias orou e o sol parou. O pastor Marcos era novinho. Então. Eu troquei aqui o profeta, né? Tá bom. Elias orou. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. A gente cantava, a gente vibrava, né? Hoje são as crianças que cantam. Naquele tempo era cântico de jovem, tá? E Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. O apóstolo Pedro, usando o poder do nome de Jesus, curou um coxo de nascença. É possível ganhar todas as famílias, ou muitas famílias, seria melhor, muitas famílias na cidade, no bairro, para o Senhor Jesus na nossa geração. Coisas maiores. É possível termos mais células no bairro e fora dele também. Coisas maiores. Coisas maiores não são para todos, mas são para os discípulos que querem ser parecidos com Jesus. Você quer ser parecido com Jesus? Você é parecido com Jesus? Como discípulos, somos a extensão física de Jesus. Há um trecho de Atos que diz assim, Atos 19, 11, que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas. Pelas mãos de quem? De Paulo. Será que pelas suas mãos Deus também fará maravilhas? Pelas suas mãos Deus fará maravilhas? Somos a esperança para essa cidade, para essa nação. Lá fora o mundo está convulsionado. Não é? Você viu a campanha de São Paulo? Cadeirada para cá, xingamento para lá, né? O Boulos disse que o Marçal era endemoniado, mas eu acho que o demônio do Marçal passou para o Boulos, né? Né? Coisa terrível, feia, horrível. É assim que a sociedade está, né? Parecem criança brigando. Os caras que têm a responsabilidade de dirigir a maior cidade do hemisfério sul. E aqui não fica diferente, né? Que tristeza o mundo lá fora. E, bom, já ia dizer que tem igreja que é meio assim também, não é o caso aqui, né? Graças a Deus. Né? Mas já vi coisas, porque somos um com o Senhor, nós podemos fazer coisas maiores. Como igreja unida, vocês podem fazer coisas maiores. Meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus,
É chegado o tempo de crer em grandes coisas para Deus. Porque o Senhor nosso Deus é grande e poderoso e Ele não mudou. Ou você acha que Ele amava mais Elias do que a você? Mais a Paulo do que você? Mais a Débora, a Dorcas do que a você, irmã? Então, disponha-se, creia e busque essas coisas maiores no Senhor. O tempo é hoje, a hora é agora. O céu do Senhor está aberto sobre nós. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja de maneira poderosa. Os próximos dias hão de ser dias de avivamento, é a minha esperança. Dias de muitos milagres, dias de vivermos coisas extraordinárias da parte de Deus, dias de salvação de milhares de pessoas. Na terça-feira, houve uma palestra da Ordem dos Pastores, lá na primeira de Praia Grande, em Tudo de Bastos, e veio pregar um pastor de fora, o Manu Mesa Barba, e ele, essa parte não foi gravada, ele fez um desafio e falou assim: que mixaria de igreja, pessoal, tem que ter mais igreja, né? Na região, na cidade, no estado, no país, temos que multiplicar, vamos, e é verdade, precisamos sair da nossa zona de conforto, para que mais vidas sejam alcançadas para Jesus. Tudo que você ouviu, viu, viveu até agora, é só o começo. Deus pode fazer muito mais. Espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Deus quer ver você como um filho herdeiro em Cristo Jesus e viva dias de céu aberto sobre a sua casa, sobre a sua família, né? Cantaram aqui 1000 gerações. Pois é, não é só cantar, a gente precisa viver, precisa fazer a bênção acontecer. Claro, ensinando os filhos. Não só na classinha da escola dominical, sei lá se aqui deu outro nome, né, para a classe, mas em casa também, para que eles cresçam e jamais desviem do caminho do Senhor. Então, onde quer que seja, com Jesus irei, verdade, mas faça a sua parte também. Viva dias de céu aberto sobre a sua casa, sobre a sua família. Você pode tornar esse céu aberto, buscando o Senhor, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus estudos, no seu ministério. Coisas maiores verás, disse Jesus para Natanael, e Natanael viu. Coisas maiores, diz o Senhor para nós. Nós veremos essas coisas maiores. Aviva-nos, Senhor. Derrama teu poder sobre nós. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de ti. Vamos orar? Querido Deus, Pai Celestial, te rogamos em nome de Jesus, que tu nos permita ver essas coisas maiores sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre o nosso trabalho, onde quer que estejamos. Coisas maiores aconteçam, porque nós estamos contigo, Deus. Ajuda-nos, faz-nos crer, faz-nos buscar, faz-nos honrar o teu nome, Deus, te pedimos, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pastor Marcos. Encerrar o culto cantando um hino.
O grupo vai estar tocando, né? E nós vamos ficar em pé. E é o hino Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. O Henrique falou sobre isso. Eu não sei se você tem essa confiança, essa fé no seu coração, ou essa convicção, até quanto é isso, de que o Senhor há de derramar um poderoso avivamento em nossa região. Conversei ontem, com a irmã Ondina. Trocamos figurinha, eu orei por ela estava orando por mim, disse que ora por mim todo dia, ela está em Bertioga. E ela falava coisas, né, que o Senhor tem falado ao coração dela acerca desse avivamento. Por isso que eu encorajo você a orar por um avivamento, porque nós necessitamos de um derramar do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas casas, em nossa igreja, em nosso bairro, em nossa cidade, em nossa região. Nós necessitamos. É uma necessidade. Então nós vamos cantar esse cântico, que tem uma letra muito bonita. Cante e preste atenção na letra que você está cantando. Eles vão tocar, a gente não atrapalha não se cantar junto, né? Eles vão tocar e a gente vai cantar junto, tá bom? Marcelo, dá para você cantar? Tá? E aí depois nós podemos ir para... Vai ter bolo hoje, aniversário da igreja. Tem bolo com sorvete. Você pode tomar o sorvete ou não, aí você escolhe lá. Tem bolo com sorvete, tá? Um momento de confraternização. Deus abençoe. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Faze-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, acende o fogo divino em cada coração, renova-nos, Senhor, inspira mais fervor, aumenta nossa compaixão por todo
pecado. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Acende o fogo divino em cada coração. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com esta igreja, hoje e sempre. Amém.